Boa tarde, pessoal. Hoje eu tenho aqui um prazer imenso, inenarrável, como eu gosto de dizer, porque eu tô com uma pessoa que, além de ser muito querida, tem um currículo maravilhoso, extenso, e aí eu vou ter que ler de tão extenso que é, galera. Mas prestem atenção, porque nós vamos falar aqui hoje de coisas muito importantes que estão chegando para vocês, e isso vai mudar a vida empresarial, vai mudar o país, vai mudar, e a gente precisa ficar muito, muito, muito atento. Então vamos lá. Eduardo Galvão, muito obrigada. É uma honra realmente sentar na mesma mesa que você, né? É um privilégio que a vida contábil me trouxe, conhecer pessoas como você, e depois eu vou falar um pouco mais da sua empresa. E eu adoro estar entre vocês, porque eu sempre aprendo. E eu amo essa trajetória de aprender, aprender, aprender. Eduardo Galvão, vamos lá, galera, ó, presta atenção. Mestrado em Direito Tributário na FGV, pouca coisa. MBA em Gestão Tributária. Pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Bacharel pela Faculdade de Direito na Universidade de Ribeirão Preto. Então você é de lá. De lado. Muito bom. Atua na área tributária do escritório Granito Bonelli Advogados, sócio da empresa. E agora eu vou falar um pouquinho da empresa. É uma empresa de advogados e associados em Campinas, tem uma larga experiência, atende todas as áreas do direito, passando por todas as áreas que você imaginar. E assim, meus parceiros que eu não vendo, não troco, não negocio, só ando com eles porque eu gosto de andar com bons soldados. Para ajudar os nossos clientes, nós precisamos levar para vocês, empresários, segurança. E é por isso que eu ando com eles. Vocês foquem nos seus negócios. Vamos vender e movimentar a economia do país, movimentar o PIB. Eduardo, mais uma vez, obrigado. Acho que agora já é com você. Me fala um pouquinho mais dessa sua experiência e já vamos entrar aí nessa situação desse assunto que está borbulhando, né? E o que me preocupa, já vou contar para você, as redes sociais com todo mundo, né, falando sobre a reforma, mas eu tenho medo dessas fontes, né? Por isso que a gente quer, inclusive, depois, mais um pouquinho para frente, fazer um encontro com você lá para o escritório, para as empresas da Conte Mais, para a gente levar segurança, informação de fontes seguras, né? E então, fala um pouquinho para mim como é que está esse momento da área tributária. Primeiro, boa tarde, Neide. O prazer é meu estar com uma empresária de renome como você, com uma empresa de Obrigada. sucesso como a Conte Mais. Esse, de fato, é um tema muito interessante que nos afeta diretamente, a área contábil, a área jurídico-tributária, mas principalmente os empresários. Então, é sim um serviço que a gente presta quando a gente debate de maneira conceitual, com tempo, com argumento, aquilo que vai mudar, aquilo que já está acontecendo, para afastar a desinformação e trazer, de Isso, fato, medidas que o empresário precisa tomar desde já. perfeito. A desinformação é como a fake news, né? Só atrapalha. Não, Exato, é um desserviço, né? exatamente. E só para, porque eu resumi, porque eu não enxergo, então aqui, fala um pouquinho mais da GBA. Bom, o Escritório Grande Poder Advogados é um escritório voltado para o direito empresarial, principalmente. A gente atua em todas as áreas do direito, as microáreas, tributário, área de direito civil, trabalhista, societário, patrimonial, justamente para dar esse suporte que hoje é necessário na atividade empresária. A gente brinca que o empresário, quando abre o CNPJ, já assume um risco enorme, É, sobretudo no cenário brasileiro, né? eu brinco, eu falo a mesma coisa. Eu falo, você vai correr um risco aqui, mas quando você abre o CNPJ, você já sabia, né? Não tem Exato, como negar, né? Então tá. exatamente. Fala, agora vamos entrar no nosso assunto, reforma tributária. Ela veio o ano passado, a passos de tartarugas, mas agora ela está avançando, algumas coisas já vão acontecer. Então, fala em que momento nós estamos da reforma, por favor. Claro. Foi sancionado o projeto de lei que tramitou nas casas, estou na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara, foi sancionado pelo presidente Lula, então já é uma realidade. O Código Tributário Nacional é da década de 60, então a gente sabe que muita coisa mudou, sobretudo na área tributária, que é muito dinâmica, e agora a gente tem uma reforma vigente. São 500 artigos para nós
estudarmos, para a gente sentar, entender, mas é um projeto de lei, é uma medida legislativa que vem para ajudar, Neide. Acredito que o que eu tenho repetido sistematicamente é que vai piorar para depois melhorar. Porque vocês, contadores, sabem mais do que Sim. ninguém, terão que lidar com dois regimes concomitantemente, né? Vocês vão ter que lidar nesse processo de transição com duas formas de tributar. Então não será fácil, mas a tendência é que depois, a partir de 2033, quando o processo de transição estiver encerrado, que as coisas melhorem, enfim, melhorem na área tributária. No encontro que a gente teve, que você me ajudou a pincelar sobre esse assunto, porque ele ainda não era um fato, eu brinquei que eu seria um espírito de luz. Mas acho que eu não quero ser um espírito de luz em 2033, está muito perto. Então, assim, segura aí que eu vou ficar por aqui e é melhor eu entender, então, o que, que vai acontecer. É uma coisa que está me preocupando. Por quê? Porque a gente sabe que a massa empresarial, empresas do Simples Nacional, né? Como elas serão afetadas? A princípio, o regime ele não afeta diretamente o Simples Nacional. Tá É bom? um regime que a mudança imediata serão para empresas do lucro presumido e lucro real. O que a gente pode ter de reflexo, de efeito colateral no Simples, é, por exemplo, apropriação de crédito para empresas que negociam com empresas do Simples. Tá. E também uma questão que está muito à tona, porque assim, Neide, a gente teve a espinha dorsal aprovada, mas muitos temas ainda serão Sim. regulamentados. Então, o Simples Nacional, acredito que existirá a faculdade do empresário escolher entre o regime de apuração próprio que vem da reforma, né, como, por exemplo, essa unificação dos tributos, IBS e CBS, ou manter a sistemática do Simples Nacional. Então, sendo facultado, há um reflexo. Mas o que a gente vai falar hoje, o que muda diretamente, são para as empresas dos outros regimes de tributação. Tá, então eu posso usar essa frase: Simples Nacional, calma, calma, né? Calma. Já que você falou, as sopas de letrinhas, Isso. os impostos, Uhum. me diga. O É, que, o que ele representa, o que são, como é que funciona, o que está ali dentro. certo. Vamos falar sobre isso. Bom, primeiro, a gente tem que reconhecer que pese o nosso entusiasmo com a reforma, tem uma linha doutrinária, tem pessoas muito influentes no segmento, na área tributária, que criticam a reforma, Tá? principalmente pelas mudanças que foram acontecendo durante o processo legislativo. Era um projeto muito bom e o que aprovou não foi tão bom assim. O que a gente vê hoje não é tão bom assim, digamos. Tá. Mas o que é unânime é que você sair de um universo de ICMS, ISS, PIS, COFINS para dois tributos ajuda muito. Sim. A Ajuda engenharia. isso, ajuda muito, Tá, você simplifica. tá. E um dos pilares da reforma é justamente trazer uma simplificação. É óbvio que você fala, poxa, uma reforma com 500 artigos tem tudo menos simplicidade. Mas a, Sim. mas a verdade, sendo honesto no debate, são 500 artigos que substituem, ou seja, a gente tem 5.000 municípios. Imagino que não conte mais o trabalho que a gente tem para lidar com, com os códigos tributários municipais, ou com Sim. os regramentos próprios de cada estado, mais Distrito Federal. Então você tira tudo isso e E traz traz agora. para 500. Então, de fato, inegavelmente, há uma simplificação. E os tributos em si, IBS, que ele vai acoplar ali o ICMS, o ISS, e a CBS com PIS, COFINS e também IPI. IPI não deixará de existir, porque a gente sabe que Zona Franca de Manaus Isso. manterá esse regime, mas a gente sai de 5 para 2. Eu Então até, melhora. até publiquei, tá? O pessoal que está assistindo a gente, lá no Instagram da Conte Mais, nós temos um post explicando o que sai, o que fica, o que continua, o que não mexeu e quais são esses tributos aí que estão mudando de nome e unificando, tá? Agora, mais uma pergunta para você. Você falou em entusiasmo, e eu ia até te interromper, mas eu tô aprendendo a ficar calma, né? E aí eu falei assim, cara, como é que a gente fica entusiasmado? Porque assim, eu sou contadora, mas eu sou administradora, né? E aí eu vou pela linha das finanças. E eu tenho ouvido alguns economistas muito pessimista.
tá? Trazendo, assim, inclusive, de novo, né, gente? Cuidado com as fontes onde vocês buscam as informações, porque elas realmente podem levar a gente por caminhos que não é legal. Porque, assim, eu já escutei que vai ficar em 34%. É. E aí? 34%? Quem é que suporta, né? O empresário ali do produto, a exportação, vai ter algum impacto? Então, assim, fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu tenho visto os economistas mais pessimistas. Sim. E você me veio com essa palavra entusiasmo, então explica. É, bom, eu ter dito que Entusiasmo é só por conta dos 500. Tá, entendi. o que eu mencionei no início de como foi alterado o projeto inicial com aquele texto aprovado, isso reflete também na alíquota referencial, que é a alíquota padrão, aquilo que vai ser cobrado. Tá. O pessimismo generalizado, Neide, sobretudo para nós que somos técnicos, ele vem pelo simples fato de que a reforma, então veja, é um Código Tributário de 1966, ele é então reformado em 2025 para colocar o Brasil em que posição no cenário internacional? Na maior alíquota do mundo. Então, poxa, veja de onde vem o pessimismo. Eu reformo um sistema a duras penas, com toda a Sim, instabilidade porque a gente política. escuta isso há quanto Isso. tempo? E quantas vezes na nossa formação a gente Sim. ouviu que haveria uma reforma? Agora aconteceu. E nós estaremos entre as maiores alíquotas do mundo, para ser justo. Mas nós não chegaremos em 34. Há ali um gatilho na própria legislação para travar com muito menos. Então a gente está falando algo entre 26,5 a 28. Mas por que isso, Neide? Justamente porque no Brasil a gente tem um lobby político muito forte em Brasília. E as exceções criadas, que não estavam previstas inicialmente, mas as exceções que foram inseridas durante o processo legislativo, elas precisam ser compensadas. Então, se eu governo, tiro de alguém, eu preciso sopesar, equilibrar isso em outros segmentos. Então, por isso que a gente está falando de uma alíquota tão alta, de 28%. Porque é um país que excetuou. A gente teve uma discussão, e essa toda vez que falo da reforma eu cito, porque ela é bem exemplificativa para quem é leigo mesmo. A reforma trará um imposto seletivo, Sim. que é um imposto. O IS. Isso, é o IS, chamado de imposto do pecado, que vai incidir sobre cigarros, sobre bebidas alcoólicas. É diferente daquela seletividade que a gente vê na área tributária, não. É um imposto a mais, é uma sobretributação. Durante parte do processo legislativo, armas e munição, que são itens. Não existe nada mais lesivo, a gente tem que tomar cuidado com essas afirmações, né? Tá. Mas é nitidamente algo lesivo, armas e munição, estava fora do imposto seletivo. Então veja, por quê? Porque é muito forte a bancada que defende tais itens no Congresso. Então a Entendi. gente vai excetuando, vai criando exceção, exceção, exceção. Quando a gente vira esse monstro que para domar ele a gente precisa ter uma alíquota de 28% que nos coloca entre as maiores tributações do mundo. Então eu entendo muito quando você diz, ou quando você coloca essa visão puramente econômica Sim. de que não é tão bom assim. E como tributarista, eu reconheço que não é tão bom assim. Mas lidar com 5.000 códigos, que é Sim. essa questão do ISS, a gente vive uma esquizofrenia tributária, né? Estão dizendo não. Eu não sei se é um podcast, eu não sei se é um blog, mas que tem o manicômio É, o manicômio. É isso. tributário. Isso. Eu É um ouvi livro muito falar legal. sobre isso. Eu ouvi falar sobre isso, achei engraçado, mas achei melhor não me aproximar dele. Também reconheço os meus talentos, tá? Na área tributária, não. Eu vou até pesquisar aqui, porque acho que vale a pena a gente citar, dar o crédito pro Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente, e é um livro, eu li ele, é curtinho, Neide, eu Então recomendo. vamos ler, gente, vamos ler. Ele foi escrito pelo Augusto Flores. Como a gente citou ele, acho importante a gente Boa, dar vou os saber. créditos. Ô, Eduardo, tá, vamos organizar aqui os pensamentos, senão a gente começa a Sim. falar e vamos falar muito, né? Porque o assunto, ele... na verdade, até a aplicação de toda a reforma, a gente ainda vai falar muito sobre ela, né? Mas como tem algumas coisas que já estão acontecendo, melhor a gente já ir tratando. Eu queria saber o seguinte, como é que ficam os impostos? Bom, a gente mencionou a questão da unificação, né? Até Então, gagueja, gente.
A gente sai de 5 para 2, IBS e CBS, e aí um tributo que é muito fácil visualizar a alteração é o ISS. O ISS, em regra, ele é cobrado no domicílio do prestador de serviço. Ok? E aí a gente muda, a tributação vai ser no destino, onde o serviço é efetivamente prestado. O que isso traz de reflexo, Neide? Isso, de certa forma, ele minora, para não dizer acaba, com a guerra fiscal que existe entre os municípios e Perfeito. essa dúvida enorme que a gente tem, onde eu pago o ISS? Até hoje a gente convive com isso, né? Sim, Chega o cliente no escritório, ele traz o problema, a situação fática, e às vezes a minha orientação é, vamos entrar com uma ação, porque o município X entende que é com ele, o Y entende que é com ele, então vamos sim. recolher em juízo e o Poder Judiciário vai decidir. Vamos discutir. Isso melhora, isso melhora. Por isso que eu disse que para os economistas que não são, que não atuam diretamente na área tributária, é difícil visualizar num cenário em que a gente sai para uma das maiores Por áreas isso do eles mundo. estão tão pessimistas. Exato, Neide. Mas nós que atuamos, a área contábil, a área jurídica tributária, a gente vai ter um reflexo positivo. Só Tá. de diminuir todas essas legislações, essa Isso é essa engenharia, dificuldade. isso é maluquice. Exatamente. Você usou essa engenharia que nós temos que colocar em prática para. Engenharia fadada, né? Exato, Fadada. exato, Porque... exatamente. E a impressão que eu tenho no dia a dia da Conte Mais é que, assim, quanto mais a gente tem que trabalhar essa engenharia, o que me parece no frigir dos ovos? Que é uma provocação ao erro do empresário, do contador, para aquilo virar um problema para o tributário, uma multa, uma notificação, uma autuação. Me parece que é uma coisa até pensada, sabe? Porque é realmente o que você está falando, né? De novo, é uma maluquice. Eu tive acesso a uma informação que em janeiro, nos primeiros 10 dias de janeiro, não sei, essa informação é aquilo, né? Fontes, não é da minha cabeça, mas são fontes que eu não pesquisei. Aham. Mas quando eu ouvi, eu falei, eu vou deixar para lá, porque senão a gente enlouquece. Mas que tinha, aconteceram 25.000 mudanças, de pequenas mudanças, mas que aconteceram no ICMS. Ah, sim. No começo do ano. Então, assim, Uhum. como é que nós que somos da área, como é que a gente acompanha tudo isso? Não acompanha, não tem como. Por isso que é tão importante as tecnologias, as informações, essa parceria que a gente tem, para que a gente, à medida de que as coisas vão acontecendo e surgindo, nós vamos resolvendo para os nossos clientes, mas sempre com esse apoio, Sim, sempre com um conhecimento prévio, né? Mas é confuso, é muito sim, confuso. sim, sim. E já que nós estamos falando aí dos impostos, vamos pensar um pouquinho. Como é que está essa transição? A transição, a gente vai passar por um momento de, como eu disse, piora para depois melhorar. A gente tem um processo de transição que começa em janeiro de 2026, então desejo toda a boa sorte do mundo para os contadores, Obrigada. A gente pessoal da aceita. Conte É Mais, que a gente tem o mais pessoal. contadores aqui na sala, viu, pessoal? É, Contadores, a, tributaristas assistindo aqui, então a gente está falando assim, obrigado. a Jaque, o Hugo, o pessoal da Isso, Conte não, Mais vai ter que. pessoal ama. Vamos, ó, todo mundo torcendo pela gente. Não, vai ser um momento de duplicidade de sistemas, né? A gente vai ter que lidar com 2 sistemas. Por isso que é tão importante o empresário se informar em fontes seguras. É, Porque assim, vai impactar. A gente está falando de sistema, por exemplo, se vem um sistema tributário, se a reforma traz um fim para a guerra fiscal, ou se ela tem sim, a pretensão de encerrar a guerra fiscal, a gente está falando, Neide, que aquele empresário que colocou o galpão dele no estado X para ter um ganho tributário, sim, não vai fazer mais não sentido. vai fazer mais E sentido. aí vem uma discussão até colateral, que é, poxa, e aquela localidade, aquele município pequeno que a gente só ouve falar por causa do benefício tributário, como que ficará ao redor, né? Como que os empregos gerados? Essa é uma discussão política que pode sim ser um efeito, porque o grande empresa abriu um CD no sul de Minas Ok? para usufruir de um regime especial local. Estou tendo um ganho tributário de 8 a 9%, que é ótimo para minha operação, a minha lucratividade aumentou, mas estou diante de um sistema que vai acabar com isso em pouco tempo. Agora você está falando aí guerra fiscal, e isso é muito comum para a gente que Sim, está para o meio. O que que é a guerra fiscal? a guerra fiscal é um efeito típico de um ambiente desorganizado, como é o brasileiro. O sistema brasileiro tributário ele é desorganizado.
e nós temos 26 estados mais o Distrito Federal que legislam. Tudo bem que nós temos o CONFAS, nós temos regras próprias, Sim. mas nós temos estados que têm regime para quem importa, para e-commerce, que outros estados não têm. Então eu escolho onde colocar. Então a guerra fiscal nada mais é do que um ente federativo, é um estado incutindo ou imputando na localidade, na região dele, né? Então no estado dele, regras que outro estado não consegue tem. colocar. E aí é melhor eu, empresário, ter um CD no sul de Sim. Minas. Só que a reforma tributária, ela promete acabar com isso. Então eu vou vai acabar. Então por que que eu vou ter lá um CD no sul de Minas? Então por isso, Neide, que para o empresário é imprescindível entender, calcular, sentar com o contador, sentar na Conte Mais, entender o Eu que ia que vai... falar sobre isso agora. O planejamento tributário, nessa fase, é a sua única defesa. É, É a sua única isso. defesa. É à medida que a reforma for sendo, né, aplicada, Regulamentada. regulamentada, sancionada, Hum. entendeu? Aí senta e faz conta. Senta e faz conta. Por isso, extremamente importante o empresário acompanhar. Eu não quero que você deixe o seu produto, o seu serviço e foque nisso. Mas eu quero, por exemplo, principalmente os clientes da Conte Mais, que quando a gente fala, olha, precisa fazer aqui, venha, ouça, porque nós com certeza vamos estar levando para vocês informações importantes que inclusive serão decisivas no planejamento tributário da empresa de vocês. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Quero saber agora. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Sabe por quê? Vamos falar dele. ICMS, substituição tributária. Que delícia. Conta pra gente como é que vai ficar isso. Para contador, para advogado, para empresário, a ST é mais uma das confusões que nós temos, né? Sim. Em regra, ela acaba. O que a gente sabe que vai existir, né, e aí vai depender de como for regulamentado, possivelmente existirão períodos de transição, por exemplo, para o setor de agronegócio, para o setor de combustíveis. Mas veja, como eu vou ser pessimista com um sistema que acaba com a substituição tributária? Todo mundo quer Nossa, acabar. não, a gente começa a ficar feliz. Pois é, não, a substituição. Pois é. Então, percebe como, Sim, ao fim e ao cabo, sim. simplifica, Neide. A gente pode discutir a respeito Ai. do que poderia ser feito, mas simplifica. E a gente nem está falando aqui, porque o nosso foco são empresas. Mas a Sim. gente não está falando do cashback, que é a possibilidade de você corrigir uma discrepância social que uma tributação focada no consumo provoca num país. Cashback é parte daquilo ser devolvido para a população Sim. de baixa renda. Sim. Então isso é que assim, somos brasileiros, empresários, atuamos no mercado tributário. Eu A pensei gente que ele ia falar assim, somos brasileiros, não desistimos não, nunca. não, mas o que eu queria dizer é assim, somos brasileiros, empresários, trabalhamos com tributário, mas nós a gente sabe que muita coisa muda para pior. Então não dá para a gente simplesmente ser otimista Sim. e achar que tudo vai melhorar 100%. Eu gosto do que é real. Do pé no chão. Tá? Do que é real, exato. Por isso que eu falo assim para você, né? A primeira vez que eu ouvi o assunto, a gente fez um encontro, falamos disso para alguns empresários, e aí eu brinquei com você, falei, olha, eu não vou me preocupar com ela, porque eu serei espírito de luz. Como tá antecipando, eu não tô querendo ser espírito de luz, não. Agora, eu também não consigo, diante dos meus 21 anos de experiência na área contábil, ver isso tudo realmente acontecendo, chegando no empresário, entende? No empresário que nós atendemos, tá? Que a gente, assim, faturamento 150 milhões anos. Então, assim, eu não consigo. Talvez seja porque eu não tenho, eu não alcancei esse outro universo aí que, inclusive, está mais perto do lobby político, né? Então, tem tudo isso. Mas, e também por conta das outros exemplos, E-Social. Nossa, E-Social, começamos a falar desse cara quando? 2007, 2008, acho que a gente já começou a trabalhar. Ele foi acontecer anos depois. Então, assim, vai ficando difícil da gente acreditar em tudo. A recomendação sempre é o quê? Acompanha, fica perto, vê o que está acontecendo, fala sobre o assunto, discute, aplica aquilo que já veio e vamos aos poucos. Por isso que não pode ficar com aquela coisa de, né, tá muito na moda, ansioso por essas notícias, por essas informações, porque realmente ela vai ser doses homeopáticas. É isso? É
É um período de transição longo que vem justamente para criar uma familiaridade com o sistema. Eu concordo com você com relação às dúvidas que surgem, Neide, porque a gente realmente tem que ter o pé no chão, né? Sim. Mas o que não dá para fazer, e é justamente por isso que a gente está batendo esse papo, o que não dá para o empresário falar, isso não vai Não, acontecer. não, é Não, ignorar o assunto, não, porque tem jamais. mudança de parte logística, tem mudança operacional, a gente está falando de sistemas que Sim, precisará existir na empresa que não existem hoje, sim, talvez uma área fiscal mais tecnicamente preparada do que ele tem hoje para ter essa interface com a contabilidade. sim, Então o empresário tem que se movimentar. Existem plataformas hoje que possibilitam o cálculo de como seria a reforma na minha atividade. Esse é um ponto de partida imprescindível. O que muda de regra? Eu consigo fazer? Empresas como a Conte Mais, como o próprio sim. GBA, a gente tem maneiras de, vem cá, deixa eu te mostrar como seria. Vamos sentar na prática aqui e ver Sim. que é isso que você está falando. Isso, é o planejamento Isso, tributário, é o preto no branco. exatamente. Porque em que pese a gente ter dúvidas se isso efetivamente vai acontecer, como vai acontecer, tá aí. Foi sancionada a lei, 2032, dezembro, janeiro de 33 está valendo. Tá. Então, a gente tem que, como empresário que somos, olhar para isso e falar, cara, o que vai impactar na minha atividade? E o IVA? IVA. Vamos falar sobre ele, né? O que que ele representa? O IVA, e aí eu não quero ser muito crítico, mas é mais uma brasilidade. A gente Mas tem já o IVA cedo. dual, que não estava lá no primeiro no projeto, daí muda, a gente vai ter um IVA dual que promete, Neide. Aliás, não, mas ele promete não, ele realiza algo que é o Brasil usar mecanismos que outros países utilizam, que é o imposto sobre o valor agregado. Então, aquela cascata que a gente é acostumado de não cumulatividade, de cumulatividade, Uhum. freia, de maneira mais técnica, a gente implementa na prática. Então, isso vai facilitar a vida do contador, vai facilitar a vida do advogado que é consultado para parecer, enfim. E tende a facilitar também a vida do empresário na apropriação de crédito, como isso vai acontecer, anulando aquele efeito cascata e a confusão. Neide, o que é o PIS e COFINS para nós? O que é o PIS e COFINS? As maiores discussões tributárias são dessas duas contribuições destinadas Eu a. tenho vontade de chamar os universitários que estão na plateia, sabe, para perguntar: e aí, querida, como é que fica o PIS e o COFINS, né? É, Porque é maluquice, né? acaba, graças a Deus. Acaba o PIS e COFINS. Tá Então, bom. botaremos um fim nisso, botaremos um fim na ST. Graças a Deus a gente está tirando isso. O ICMS em 26 estados mais Distrito Federal acaba, 5.000 acaba. Cada vez mais, você trouxe 3 pontos para mim que são importantes. Quando a gente fala que facilita a vida do contador, é nessa engenharia fiscal. Aham, Mas o analista, o consultivo, contador, ele vai se sobrepor, que sim, é o que a gente faz, contabilidade consultiva. exato, Tá? Por quê? exatamente. Primeiro, por conta de toda a nossa estrutura, que a gente já trabalha assim, na parte consultiva das nossas empresas, mas é importante dizer que quanto mais isso, mais essa engenharia fica mais estruturada, com pilares é, em ordem, né? Acaba essa desorganização que você citou, mas a gente tem tempo para análises das operações que as empresas estão fazendo, para que elas ainda encontrem vantagens não mais tributárias, mas vantagens realmente econômicas. Sim, Porque assim, acabei a análise, vendo para cá, não vendo, por que não vendo, importo, não importo, exporto, não exporto. E é nesse ambiente que a gente quer trabalhar, porque isso é um desafio, é crescimento, é aprendizado e é resultado para o nosso cliente, é. né? É onde a gente vai impactar dentro da empresa dele, inclusive trazendo economia aí no É o sentido planejamento tributário que você mencionou. legal da palavra. Voltando para o nosso amiguinho de fé, camarada, o nosso planejamento tributário, Isso. e isso vai ser bacana. Eu acho que vamos ser bastante desafiados daqui para frente com relação à reforma. Sim. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Aí você falou que vai facilitar um pouco a sua vida, vai facilitar um pouco o contador, nós vamos ter tempo de ser muito mais analítico do que a Uhum. gente consegue hoje, e isso é bacana, isso eu acho que é mais proveitoso. É essa cabeça pensante, esses resultado dessas cabeças pensantes que mudam as empresas, Uhum. então acho bem interessante. Só que você também trouxe eh, um outro aspecto que é o sistema. Uhum.
Os sistemas, então vai estar todo mundo aí de olho, os desenvolvedores, para Ah, trabalhar nessas mudanças. software, você diz, né? Exatamente. Isso, O exato. pessoal deve estar todo também É, trabalhando adoidado em sim, função disso, porque vai existir uma nova máscara ali para a gente vai. poder trabalhar. Tá. É, será outro desafio. É, é. Outro desafio. A São área de vários, né, Neide? desenvolvimento. São É, vários desafios que a gente. não, eu só quero chamar atenção, sabe por quê, Eduardo? Eu ainda me deparo Uhum, com empresas com faturamentos significativos uhum. que não possuem sistemas. Ah, isso é. Então, isso é um alerta realmente para você, empresário. Olhe para esse lado aí da sua empresa, olhe para essa área. E eu tenho certeza que se você tiver no lucro real, no lucro presumido, até meio que independente ali da tua faixa de faturamento, um sistema muda a sua vida, muda a vida do contador, muda a vida de todo mundo. Agora, então, com essa nova situação, vai mudar mais ainda. Então, tá aí um momento também que as empresas de sistemas vão trabalhar É. muito. É um momento bem importante para eles e para nós. É impensável Sim, não ter um suporte, sobretudo nesse crescimento abrupto da inteligência é, artificial, né? é Você impensável. utilizar isso a seu favor. Não é Tem impensável, meios de. mas eu vou te contar. Não, a realidade, ela é. A Eu Neide, que fico no comercial a direto, gente vê isso. eu e o Hugo, né? Cara, a gente tem faz um briefing Uhum, ali do cliente. Quando chega em sistema, e aí eu falo, como é que ele lida, né? Porque é, até pela própria dimensão da empresa que ele me traz, eu falo, cara, como é que lida? controle no Excel, porque. Exato, Hum, exato. Controla bem. E controla bem, porque são empresas que mas. estão em ordem, né? Não tenha dúvida. Mas eu fico imaginando o quanto aquilo custa de tempo, de agilidade, de É. resposta, de tomada de decisão, o fato de não ter um sistema. Ah, sim. Eu acho até, Neide, que dá para ampliar e dizer que. Porque a gente tem um cenário de informalidade quase que. Sim, Para sobreviver, tem que ter uma. A gente ouve muito isso, né? A parte aqui. Quantos clientes não sentam lá no sim. escritório com parte da contabilidade desajustada? Por isso que a gente vai ter um papel cada vez mais atuante. O sistema. A questão do split payment também, que eu não posso deixar de trazer à tona, que é uma mudança da reforma tributária, que a instituição financeira já vai repartir aquilo que é o tributo no pagamento da nota. Isso vai ser regulamentado ainda, mas Isso, calma. tende a ser um freio absurdo em relação à sonegação. Porque, veja, estamos aqui transacionando, o pagamento vai necessariamente para uma instituição financeira. Essa instituição financeira é quem será responsável por reter o pagamento e pagar o que é da Neide para a Neide. Isso já existe em alguns lugares do mundo, Sim, tem experiências positivas e negativas, mas a promessa é essa: trazer as instituições financeiras para o jogo. para Como será responsabilidade. feito, Neide? Aí estamos no Brasil, mais uma vez, pé no chão, vamos ver, Calma. mas a gente precisa saber o que é essa regra e o que ela pode trazer. Então, a necessidade de você ter uma preponderância da formalidade, dos registros, da sua contabilidade, com uma boa contabilidade e um sistema de apoio, Sim, eu diria que é vai fundamental. mudar o jogo. Exatamente. É só isso, gente. Eu falo sempre assim, né? Até eu e a Jaque viemos conversando. Jaqueline Moraes, nossa coordenadora do departamento da área tributária da Conte Mais, está presente, veio para me auxiliar aqui, Garela. Você está achando que eu venho aqui sozinha? De jeito nenhum. Eu só ando com bons soldados. E a gente veio conversando sobre, né, o quanto você se preparar, e eu acho que para qualquer situação da vida, né? Sim. Diminui os nossos monstros. Porque tá todo mundo entendendo a reforma tributária como não, calma. Hum. Primeiro porque ela vai ser muito. Vai ter um processo de transição longo. Sim, ela vai ter um processo de transição muito longo, por isso que eu achava que eu ia ser um espírito de luz, não vou ser mais. Mas ela vai ser muito bem acompanhada, né? Uhum, O que você precisa fazer? Nesse momento, um bom sistema. Não tem? Começa a ver, uhum, tá? Empresas de lucro real e presumido, não cabe mais para nenhuma empresa não gerenciar sua empresa sem um sistema. Mas agora a coisa está tomando um outro volume. Então, como é que a gente briga com isso? Com preparo. uhum. Com preparo.
Então, prepare a sua empresa, faça o seu planejamento tributário, tenha uma boa empresa de contabilidade para que você realmente esteja amparado. Ponto. Dali é vender. Aplicar o seu serviço e vender e fazer aquilo que você sabe e tem talento para fazer. É isso, gente. Eduardo, agora eu vou brincar, tá? Eu acho que a gente falou bastante. Nós tínhamos aqui 7 perguntas, né? Bati até no microfone. Para você. Estudamos antes um pouquinho para a gente realmente levar informações seguras, de fontes seguras para o pessoal que está assistindo a gente. Mas agora eu queria brincar com você. Eu queria que você imaginasse que você está ajudando lá a legislar. O que você mudaria naquilo que já foi aplicado, que já está acontecendo? Boa pergunta, Neide. Não é? É É gostoso, porque a gente fica aqui do lado de cá falando mal de quem está do lado de lá. Aí a gente tem que fazer o quê? Vamos para o lado de lá para ver o que a gente faria? Vamos lá. Eu acho, o que eu faria, eu acho que era a intenção do pessoal sério que propôs a reforma. Eram 2 projetos que eles foram unificados posteriormente, mas eu acho que era a ideia de todos ter menos exceção. Tá. Foram muitas exceções, Neide. E aí eu incluo até a classe de advogados como uma exceção. Você tem um lobby enorme em Brasília, você briga, você vai situando, essa não precisa. Claro que algumas exceções a gente compreende pela própria sistemática do tributo. Eu ouço muito falar sobre a agência de viagem, a sistemática própria que um agente, quando ele comercializa, tem. Mas todas essas exceções, sabe, são dezenas, Neide. E aí isso que impacta na alíquota referencial? É o economista, talvez não tão bem informado, bater que vai ser 34%, sabe? Sim. Pô, não vai ser 34%, mas pode ser 28%, que é muito alto. 28% é uma alíquota muito alta. Então eu olharia para isso. Mas eu acho que esse é um problema crônico do Brasil, de uma maneira geral, né? A gente vive num país que é instável politicamente, é instável economicamente. A gente está passando por um momento de recorde no dólar, não é? Uma questão dos alimentos altos, aquela discussão que teve sobre o Pix recentemente. Então percebe o tanto que a gente engatinha ainda num cenário sério, tributário. Então eu mudaria isso. Menos exceções, uma alíquota menor. Uma alíquota referencial, de repente, de 15%, flat. Eu ouvi um professor falando disso. Uma alíquota de 15% num sistema realmente eficaz, você teria o mesmo nível de arrecadação. Porque arrecadar não é o problema. Foi divulgado ontem o recorde de arrecadação em 2024. Verdade. Então é o gasto público, é outra questão, sabe? Enfim, se você permitir devagar, eu fico horas. Não, pode ficar que a gente gosta. Porque você vê, olha a reflexão. Então, menos exceções. Porque, na verdade, tem uma coisinha acontecendo aqui atrás, nos bastidores, né? Exatamente. E aí a gente não acessa esses bastidores. Não para pensar sobre ele, né? Ou seja, o que você me trouxe aqui, que os projetos eram 2 projetos muito bons, que foram unificados, mas aí vieram as exceções. Ou seja, aí você... A Neide, tá? Será que a gente chega até o fim, em 2033, com o que realmente a gente está ouvindo hoje? Poxa, foi sancionado. Se tudo correr bem, chegamos. Mas eu entendo sua dúvida e também fico com ela no cantinho. Que é a dúvida do empresário. Será que vai ser isso mesmo? Né? A gente não sabe. Pô, esse exemplo do Pix, Neide, Sim, é loucura. Então sai, daí revoga... Você não sabe o que virou a minha vida. E eu tinha vontade de falar, fica quietinho, amor. Porque senão eu vou descobrir que você pega um Pix por aí. Entendeu? Mas porque assim, não, o telefone tocou, o e-mail chegou. Todo muito preocupado, muito preocupado. E mostrou que, na verdade, o governo é refém das mídias sociais. Sim, muito. Dessa vez aqui ele... Né? Teve que ceder. Exatamente. Porque... Daí qual que é a impressão que passa? Porque nós éramos consultados e nós tínhamos que explicar, não é nada disso. Só que daí, quando o governo revoga,
Quem falou que não era nada disso parece que tá errado. E quem falou que podia ser alguma coisa tá certo. Mas a gente está acostumado a passar Pois por é, daí isso, né? como que Por eu isso vou que a falar? gente gosta de cliente que confia na gente, É, né? Mas a gente faz por é, onde eles confiarem, né? Mas difícil, nós né? recebemos, teve uma hora do dia que eu estava rindo muito, Só isso aqui. porque a gente falou do Pix o dia inteiro. E eu falei, É, gente, eu não tô vendo nenhum entrar na minha conta, é isso que eu não tô entendendo. Mas a gente falou de Pix o dia inteiro. é, Né, no primeiro momento. Depois, acho que foram os clientes mais orientados, a gente passou um comunicado, sim. né? Eu sempre falo, calma. E assim, porque já vivemos isso em Uhum, outras, né? uhum, Teve algumas outras alterações aí, alterações no Simples Nacional, uhum, enlouquece uhum. a carteira de Esse cliente. período de ter que regularizar para não ser excluído também, né? Pix enlouquece a carteira de cliente, né? E a gente tem que estar ali à disposição, entendendo, acompanhando o que está acontecendo para trazer um pouco de É, informação segura, é o né? nosso papel, né, Neide? E é nesses momentos que eu olho e falo, cara, mas fizeram aquilo ali agora. Como é que em 2033 não é o mesmo governo? O Uhum. lobby já deu um rolê, já mudou, entendeu? Então, assim, já trocaram Uhum. as cadeiras, né? Outras É, pessoas estão sentadas. E aí? é, Então eu fico eh, um pouco descrente, é. mas eu insisto. E eu acho que é o mesmo pensamento que vocês da Sim. GBA têm. E por Uhum. isso que a gente caminha junto, porque Sim. as linhas de pensamento e de trabalho são muito parecidas. Uhum. Tudo com muita calma Uhum. e tudo com orientação de quem você realmente confia, né? E mesmo assim, apresentando a legislação é um pouco chato, né? Uhum. A Jaque não acho, o Eduardo também não, mas eu acho. Só que ela bem traduzida, eu gosto desse bate-papo, eu venho para esse bate-papo porque eu fico com receio de sermos muito técnicos Uhum. e aí aquilo não chegar de forma compreensiva para o nosso cliente, porque o que interessa é manter ele informado da Uhum. forma como ele recebe, da forma como ele entende, demonstrar, né, como é que se aplica na empresa dele, no negócio dele, no produto dele, no meio em que ele vive, de quem ele compra, para quem ele vende. Então, planejamento tributário é isso. E Uhum. aí você tem ali uma tranquilidade, inclusive, para projetos futuros, Isso, né? Porque isso. as pessoas estão assim também, né? Sim. Abro um CD, não abro. Vou Uhum. para o sul, não vou. Vou para o Rio, vou para o norte. As pessoas estão assim justamente por conta Sim, sim. dessa fantasia e que a gente acaba até criando, né? Por conta das coisas que ainda vão acontecer. Sim, sim. É isso. Eu ouvi falar, e eu queria só essa última, juro Uhum. por Deus, tá? Fica É, tranquilo. você falou, mas assim, de forma mais efetiva, por Uhum. que que o ISS vai sofrer tanto? As empresas de serviços, tá? Eu ouvi também sobre isso, né, Jaque? Que serão as empresas mais impactadas. Clareia isso aqui para mim um pouquinho. E não É é. nesse sentido por conta da mudança do ISS? Eu acredito, assim, haverá. Quando você. É igual você falou, né? A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, porque na verdade você tem que pegar cada operação, colocar na ponta do Esmiuçar. lápis e projetar. Sim, Mas a impressão que passa nitidamente é, poxa, eu sou tributado, o ISS ele tem uma alíquota mínima 2 e máxima 5. sim. Então eu pago 5. Você está falando que eu vou pagar 28. Mas Calma, ca- calma. calma, calma. Existe todo um regramento que não vai ser 23% a mais, não é exatamente assim. Tem o regramento de um creditamento na ponta, não é esse impacto. Tá, então não tá tão simples assim, que ele falou que ia facilitar a minha vida, já tem um creditamento na ponta, tá entendendo? Então tá bom. Mas vamos lá, agora você me despertou outra coisa Uhum. e não é mais a última pergunta. Não, por favor. Se tem você tá falando de 2,5 ou 28, né? As alíquotas, É. tá? Mas nós temos as alíquotas? Não, a gente não tem Ah, ali. entendi. A gente tem a gente tem uma trava na legislação, porque não passará disso, Ok, mas o que você ouve de quem estuda sistemática, quem está por dentro, é de algo em torno de 28%. entendi. Os governos. Eu lembro que quando, antes do projeto, salvo engano, ser aprovado no Senado, até os próprios idealizadores da reforma, eles trouxeram, ó, assim vai ter que ser 29%.
mas a gente sentiu que era uma barganha justamente pelas exceções que estavam sendo. Lembra quando eu falei que eles também não queriam essas exceções? Tá. Teve que espantar o povo de Brasília para entender: olha, se colocar todo mundo aqui no balaio, a gente vai ser. Continuando como tá. Então, aí tirou um pouco, fecharam-se as portas um pouco para as exceções, e a gente trabalha numa alíquota de 26%, mas de 26 a 28, mas num sistema muito mais racional. Tá. Então, o que eu não posso deixar de falar é que o sistema será muito mais racional. Bom. Para a gente explicar para o empresário no dia a dia, vai ser muito mais fácil para nós. Mas, terceira vez que eu digo, vai piorar antes de melhorar pelos sistemas existindo em concomitante, né? Ao mesmo tempo, a contabilidade Acontecendo. vai ter que ter duas, Ney. Você terá duas nesse período de transição. Então vai Tá ficar bom. difícil no começo. A gente só pede realmente ao empresário essa calma, Sim. né? Que acreditem nos contadores, aos nossos clientes. Aham. Venham para nosso encontro. Nós estamos definindo só a data. Vamos tentar fazer uma coisa bem intimista, realmente, para que vocês tenham a oportunidade de sentar, como eu estou aqui, com o Eduardo e perguntar. Perguntar e ele explicar, porque a sua dúvida é a dúvida de muitos. Então, a gente, inclusive quando você sentar numa mesa com outros empresários e for propagar aquela informação que você recebeu, você vai estar seguro sobre o que você está falando. Eu acho isso muito importante mesmo. Traz segurança, confiança e a gente também se prepara, é o preparo, né? Já falamos de tudo isso aqui. Acho que é isso que a gente tinha para falar para eles hoje e convidá-los, né? É, Para o nosso encontro. Vai sair o convite, nós vamos mandar para vocês. Vai ser muito bacana e muito importante. Então, não percam. Tudo bem? é isso. E sabendo, e a ideia é que a gente tenha já mapeado os segmentos empresariais que participarão dessa nossa conversa. E sabendo o segmento, perguntas específicas podem ser mais diretamente respondidas. E quando a gente fala de algo abstrato, Sim. genérico, né? Como é a reforma, é difícil você mergulhar. Mas o que o prestador de serviço aqui de Campinas, o que vai O que, impactar? que vai acontecer com Isso ele? a gente conseguirá nesse encontro Vai esclarecer. ser muito bom, vai É ser isso. muito bom. Pessoal, para vocês ficarem informados e também acompanhar aí que dia vai ser o nosso encontro, que a gente está vendo a agenda, qual o melhor horário. Inclusive, depois eu vou abrir uma caixinha lá no Instagram. Fala para mim. Qual que é o melhor horário? De manhã? À noite? Pensei em fazer à noite, gente. E também, qual que é o melhor dia? Legal, né? Porque aí a gente faz do jeitinho que vocês quiserem. Vou abrir essas duas perguntinhas lá. O pessoal do meu marketing também tá aqui, então já vai cuidar disso para mim, tá bom? Olha que beleza. Que bom, eu resolvo tudo no mesmo instante. E fala para mim. O pessoal me acompanha. Uhum. A gente vai começar a colocar bastante informação lá para justamente trazer segurança e informação de fontes, né? Que estão trabalhando nessa área. E aí não pode ficar só com a gente. Qual que é a rede da GBA? Nós estamos no Instagram, Perfeito. @Granito Bonelli, e também no LinkedIn. Ótimo. Então, pessoal, segue a gente. Muita informação. Informação, de novo, segura, por favor, porque esse é um dos grandes problemas que nós temos. E também vai sair lá o dia do nosso encontro. Eu nem vou chamar de palestra, porque não vai ser palestra, vai ser um encontro, vai ser um bate-papo. Você vai ficar na frente dessa fera aí, de outras feras lá da Conte Mais, que vai estar lá, e aí você vai poder fazer suas perguntas e vai ficar mais tranquilo. Fechado? Aguardem, daqui a pouco vai vir um outro podcast. O próximo eu vou trazer para a mesa vários empresários. E a gente vai discutir dores do dia a dia. Vai ser bem legal. Legal mesmo. Não tenho palavras para te agradecer. Eu espero que realmente tenha sido bacana, que você tenha aí aproveitado, né? Gostei muito da sua resposta ali no campo imaginário. Fiquei bem feliz. É maior do que a gente pensa, né? E eu não tenho como te agradecer. Eu Tá que bom, agradeço, querido? Neide. O espaço, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a Temos. gente adquire conhecimentos. Minha mãe fala para mim desde pequeno, conhecimento é uma arma e ele tem que ser utilizado de maneira saudável. Então, quando a gente Que traz legal. esse debate, essa discussão, a gente está tentando informar o pessoal que está lá do outro lado, né? É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade, Neide. Imagine, eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Eu agradeço. Obrigado mesmo.